O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao capítulo 10º do Evangelho de Marcos. Estamos num caminho de ascensão com esse evangelista. E hoje o Evangelho nos fala de um tema polêmico. Polêmico não somente nos nossos tempos, o tema do divórcio, mas também um tema polêmico em toda a história do cristianismo. Poderia até dizer em toda a história da humanidade. Porque a controvérsia apresentada pelos fariseus no Evangelho de hoje a Jesus, a respeito de divórcio, é uma questão bastante delicada. E os fariseus questionam Jesus se é permitido ao homem despedir sua mulher. E Jesus primeiro pergunta a eles sobre a lei mosaica, isto é, sobre aquilo que Moisés prescreveu. Moisés vos ordenou que era permitido dar uma certidão de divórcio. Só que Jesus recorda que isso não era desde o princípio. Lá na criação, Deus não estabeleceu isto. Na criação, quando Deus fez homem e mulher, Ele apresentou ali, através desta relação, a entrega de um para com o outro, num caráter indissolúvel. Isto é, o matrimônio não pode ser dissolvido por nenhum poder humano. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separe, de Jesus. Portanto, nenhuma força humana tem poder para dissolver o matrimônio. Portanto, nós estamos aqui diante de um tema que nós precisamos tratar, embora seja espinhoso, mas nós precisamos tratá-lo deste tema à luz da verdade e à luz da razão, para que não fique sombra de dúvidas e ninguém se sinta ferido pela verdade. Embora a verdade fere, é verdade, né? Ela nem sempre nos é agradável. Então eu gostaria aqui de aproveitar esta ocasião para falar um pouco sobre a doutrina do matrimônio. Vamos lá. O matrimônio é uma instituição divina. Sendo uma instituição divina, é sagrada. O matrimônio, ele, quando
contraído diante do altar, ele não é somente matrimônio, mas também é sacramento. É por isso que as pessoas que estão unidas, sendo batizadas e católicas, devem se casar na igreja e receber o sacramento. Porque enquanto elas estão unidas, existe ali aquilo que nós chamamos de um matrimônio natural. Mas todos os fiéis são chamados a se unir, a partir do momento que estão unidos a uma pessoa, ao sacramento do matrimônio. E alcançar, através da graça do matrimônio, um caminho de perfeição na via da santidade. É evidente que hoje nós temos uma sociedade que não quer compromisso. As pessoas não querem vínculo, não querem laços, porque todo laço, todo vínculo compromete. E as pessoas não querem compromisso. Por isso que muitos preferem juntar e não casar. Mas com isso, estão vivendo numa condição de pecado. Muito bem. Por que o sacramento do matrimônio é fundamental? Porque o sacramento do matrimônio vai gerar nos cônjuges, isto é, nas pessoas que se casaram, um compromisso para toda a vida. Uma vez que se casam, devem prometer fidelidade e amor um ao outro por toda a vida, até que a morte os separe. É verdade que nós estamos numa sociedade divorcista, onde as pessoas podem até se casar, mas elas dizem, olha, se não der certo, a gente separa. Infelizmente, tal mentalidade traz inúmeros prejuízos, porque a primeira consequência direta de um divórcio é que os filhos saem prejudicados. Os filhos, para crescerem com uma saúde psíquica e emocional saudável, precisam crescer num ambiente chamado família. Isso faz parte, você ter uma referência de figura masculina, uma referência de figura feminina, pai e mãe, homem e mulher, para que a criança possa se desenvolver psicologicamente e afetivamente. Faltando isto, sempre haverá um prejuízo, sempre. Só que, diante dessa mentalidade divorcista, as crianças são as primeiras prejudicadas, mas não somente isso. Junto com a mentalidade divorcista, vem também o aborto. Junto com a mentalidade divorcista, além do aborto, vem aquilo que nós vemos hoje de muitos filhos abandonarem seus pais e colocarem em asilos, não tendo compromisso. Então, há uma série de fatores quando a família é afetada, quando o vínculo matrimonial é afetado. E não pensem que isso é uma novidade do século XX. Desde o primeiro casal, existe conflito. Desde Adão e Eva, existe acusação. Se vocês forem às primeiras páginas da Sagrada Escritura no livro do Gênesis, logo depois que os nossos primeiros pais pecaram, o que nós temos? Logo naquelas páginas nós temos o quê? O homem acusando a mulher e a mulher acusando o homem. Então, gente, não é uma novidade do século XXI que haja no relacionamento entre duas pessoas conflitos, divergências. Só que a gente precisa ter maturidade, crescer, para que possamos, através de um relacionamento, chegar a um ponto comum. E qual é o ponto comum que falta nos casais? Infelizmente, a maioria dos casais tem uma mentalidade meramente naturalista. Só pensam objetivamente nesta vida. Quando um casal projeta, tem planos somente para esta vida, este matrimônio tende a fracassar. Não a fracassar porque eles vão se separar, mas porque é um fracasso aquela vida. O matrimônio, ele precisa ser constituído através de uma visão sobrenatural. Portanto, o que é uma visão sobrenatural? Para além da natureza. Sendo assim, os pais, quando se unem, o marido e a mulher se unem, constituem uma família, eles fundam uma instituição familiar chamada igreja,
igreja doméstica, eles são chamados, através daquela igreja doméstica, a conduzirem um ao outro e, consequentemente, a prole, os filhos, para uma finalidade chamada céu. Só que, quando se perde isto, o relacionamento se torna natural. E então, o casal começa a entrar em crise. Crise de convivência, crise de dificuldades, por quê? Porque cada um busca no relacionamento conjugal a felicidade de maneira egoísta. E toda tentativa de buscar uma felicidade de maneira egoísta no matrimônio se transformará num fracasso. Infelizmente, é por isso que nós vemos muitos matrimônios fracassando, muitos matrimônios não indo adiante. Por quê? Porque perderam o senso sobrenatural. É verdade também que as pessoas entram no casamento muito iludidas. A maioria das pessoas entram no casamento com uma certa visão romântica. E toda espécie de romantismo dentro do matrimônio acaba nos primeiros anos. É muito interessante que todo namoro, todo relacionamento, ele começa como uma espécie de fraude entre as partes. Não é verdade? Você não pode chegar no início de um relacionamento e mostrar às caras quem você é desde o começo. Porque se você se revelar às claras, você não vai se casar com ninguém. Então ali existe uma espécie de fraude. Você esconde um pouco daquilo que você é. Mas logo passando os anos, a gente não pode sustentar isso por muito tempo. E eu não vou dizer que essa pessoa seja dissimulada. A gente mostra que é muito bonzinho, que é muito romântico e tal. Mas depois, no dia a dia, o romance acaba. Não dá para viver até os 50 anos. Ai, você é meu docinho de coco, você é minha vida, minha paixão, meu amor, né? Todo romance acaba, né, gente? A vida tem conta para pagar, tem problema para resolver, tem filho para levar no médico. Tem coisas que a vida pede de nós e exige. E isso é muito tranquilo. Então, todo casal casa meio impressionado pelo casamento. Mas os anos passam e a vida concreta e real está à nossa disposição. É natural que, dentro do relacionamento, vai surgir conflitos, divergências. Mas se nós temos um foco, uma finalidade principal, nós somos capazes de superar os conflitos e as divergências. A gente precisa aprender muitas vezes a ressignificar. Outras vezes, precisa aprender a perdoar. Outras vezes a gente passa com um caminhão de misericórdia por cima e esquece, deixa para trás, vamos seguir adiante, para que a vida possa continuar. Porque senão, os matrimônios vão fracassar, é evidente. Então, meus irmãos, matrimônio é uma vocação. E uma vocação que a gente precisa estar disposto a se oferecer. Se você não está disposto a se oferecer, é melhor não se casar. É preferível ficar solteiro. Às vezes é melhor ficar solteiro do que se casar. Porque às vezes você vai livrar uma pessoa de viver um inferno. Porque, gente, tem gente que não está preparado para se casar. E entra nesse campo e fracassa. Nem todos têm condições, habilidades para viver um matrimônio. Porque o matrimônio é desafiante. Como também o sacerdócio é um desafio. E eu não estou aqui fazendo uma propaganda contrária ao matrimônio. Não, o matrimônio é uma vocação bela. Por quê? Porque se você se casa, você tem que estar preparado para gastar a sua vida. E, lamentavelmente, as pessoas querem entrar no matrimônio com a seguinte disposição: eu quero ser feliz. E aí dá errado. Porque não vai ser feliz. Você vai ter uma pessoa do seu lado que não é o porto de felicidade. Porque ela não dá conta disso. Você pode demasiadamente colocar muita perspectiva sobre o outro, do qual o outro não vai conseguir corresponder. E nisso, depois vem o quê? O inferno de cobrança.
Um inferno de acusação. Ah, eu não sou feliz no casamento porque você não faz isso. E pá, 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 pá. Aí aquela matraca infernal, o tempo inteiro, falando, cobrando, exigindo uma coisa que o outro não dá conta. Não dá conta. Não porque não consegue, é porque ele é limitado mesmo. E aí o que é que acontece muitas vezes? Você está casado, tem filhos, e às vezes até neto. Daqui a pouco, lá pelas tantas, você se apaixona. Um velhão de 50 anos, tem que tomar vergonha na cara, está apaixonado. Ô pecado. Aí vive uma adolescência estendida. Ai, me apaixonei por outra mulher. Nunca achei que ia acontecer isso comigo. Isso aí é adolescência estendida. Você está com 50 anos, mas está vivendo a vida de 18 ou 14. Porque paixão é coisa de adolescente. Já está na hora de você virar homem e assumir suas responsabilidades. Aí se apaixona, encontrei uma mulher que é a fonte meu porto seguro. Tá, você deixou aquela, encontrou a outra, não vai mudar muita coisa. Só muda de endereço, o problema vai junto. Isso vale para homem, vale para mulher. Não tem porto de felicidade, gente. Aí, nossa, eu me enganei, entrei lá, ela levou todo o meu dinheiro. Ô, coitado, né? Iludido pela paixão, derrotado e fracassado, foi conduzido por uma paixão momentânea. Gente, é triste, mas hoje nós temos uma geração que estende a adolescência por muito tempo. Em vez de acabar a adolescência ali aos 22 anos, tem gente que está chegando aos 40 na adolescência. E está com um paixonite. Quando já era para ser um homem formado, uma mulher formada, com responsabilidades, assumindo de maneira coerente os seus deveres com os seus filhos, sendo um testemunho, está lá apaixonado. Ô, pecado, né? Então, assim, o que você precisa tomar é vergonha na cara. E acordar para a vida. E acordar que você é um homem, você tem responsabilidades, e você não pode viver aquela vida adolescente. Isso é próprio do seu neto, que talvez está começando a crescer, que se apaixona. Não porque a paixão seja uma coisa ruim. Mas tem coisas, gente, que são fantasias dentro da nossa cabeça. E a gente precisa acordar das nossas fantasias e vir para o mundo real. Também é verdade que existem relacionamentos que fracassam porque às vezes não dá certo. Porque às vezes tem uma pessoa agressiva dentro do relacionamento. Neste caso, não tem como você abraçar a cruz, porque se tem uma pessoa te violentando fisicamente, você precisa dar um basta nisto. O que eu estou falando são conflitos no sentido de divergências de pensamentos. O homem pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Então a gente precisa... Agora, a partir do momento em que chega as agressões verbais e as agressões físicas, você desceu o nível. Aí esse matrimônio, você pode... Eu aconselho até você se separar, se partir para uma agressão física, mas aí você vai ter que aprender a viver a solidão. Não vai poder casar-se com nenhuma outra pessoa. Porque é isso que nosso Senhor disse no Evangelho de hoje. Quem se divorcia de sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se isso acontece com a mulher, também comete adultério. Então, assim, não sou eu que estou tornando firme o Evangelho. É o Evangelho que é firme pela sua própria essência. Foi nosso Senhor quem disse. Então, a verdade está aqui diante dos nossos olhos. Por mais que ela nos fira, ela toca o nosso coração e diz, olha, se você contraiu um matrimônio, se separou, a cruz você vai ter que abraçar. Porque, gente, a cruz existe para todos. Para solteiros, para casados, para celibatários, enfim. Todos são chamados a abraçar a cruz. E o Evangelho é para todos nós. O Evangelho não facilita para ninguém. Ele é uma verdade que, às vezes, fere o nosso coração. Porque quer nos conduzir para a verdade. Então, meus queridos, matrimônio é vocação para gente que tenha um certo nível de maturidade. Porque é responsabilidade, porque é entrega, porque é doação. Não dá para entrar num relacionamento conjugal de maneira infantilizada. Porque, gente, daí vão ficar brincando de casinha. E matrimônio não é brincar de casinha. Ai, não deu certo, vou embora para minha casa. Para com essa frescura. Ué, não quis casar? Agora se vira. Assuma a responsabilidade. Ai, não pode. Ela disse não para mim. Ele disse não para mim, fiquei chateado. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Tenha santa paciência, né?
Então, se você não aprendeu a ouvir não na vida, viva na solteirice, porque você não vai encontrar ninguém na vida que vai ficar o tempo inteiro te paparicando. Não existe isso, gente. Vocês que estão casados há mais tempo aí, pelo menos 30 anos. Olha, a gente precisa de uns 30 anos para saber com quem que a gente está convivendo, não é? Porque até os 30 anos você não sabe com quem está dormindo direito. Você pode se surpreender cedo ou tarde. Então, assim, um casal chega à maturidade de um conhecer o outro depois de, pedalar muito. Não é com 2 anos, 3 anos. São muitos anos de vida, de entrega, de renúncia, de ter que renunciar para o outro renuncia para mim, a gente se entrega de um lado, o outro se entrega, é um sacrifício dali, é um conflito de cá que a gente supera, mas a gente tem um propósito e esse propósito é muito mais firme. Então, o matrimônio de fato é uma luta, não é fácil, mas é uma vocação para gente madura, não para gente infantilizada. Porque gente infantilizada entrando no casamento acontece o quê? Separa, divorcia. Então a gente precisa crescer em maturidade. E a maturidade é um processo humano doloroso, gente. Não é um processo fácil amadurecer. Às vezes a vida nos faz amadurecer na base da paulada que a gente sofre na vida. Outras pessoas conseguem crescer no nível de maturidade com as circunstâncias. Agora, crescer sem receber não, sem enfrentar conflitos, não é possível. A gente vai permanecer sempre infantil. Então, vamos pedir a Deus que nos dê a graça de ajudar os nossos filhos a enxergar que o matrimônio é uma vocação bela. É uma vocação que exige doação. Só que para a gente ensinar isso, a gente precisa desde o começo mostrar que tem que se doar, que a gente precisa se sacrificar pelo outro. Que eu entro no casamento não para ser feliz, mas que eu entro no casamento para dar minha vida pelo outro e fazê-lo feliz. Então eu escolhi essa mulher, eu escolhi esse homem para fazer o quê? Para fazê-lo feliz. Eu vou gastar minha vida para levar esse cabra para o céu. Vai dar trabalho? Vai. Pode preparar a trincheira, que você vai ter muito serviço pela frente. Né? Porque a ilusão, às vezes, gente, engana. As pessoas pensam que casaram com o príncipe encantado, porque o amor é assim, né? A paixão. Você acha aquele rapaz bonito, nossa, que coisa mais linda do mundo, eu encontrei. Mas lá pelas tantas você vê que não tem nada de príncipe encantado, na verdade é o chupa-cabra. Porque você não encontrou o príncipe encantado, porque o príncipe encantado ele não existe, gente. Lá pelas tantas você vai ver, nossa, eu casei com o chupa-cabra e fui enganado. Mas tá bom, agora aguenta, né? E não vai encontrar o do príncipe encantado. É esse mesmo que você encontrou. Porque o outro também vai ser chupa-cabra. Né? Então, assim, aprender a entender que faz parte do romance, da ilusão da paixão, mas saiba que isso acaba. É aquilo que um dia uma pessoa me perguntou, mas como faz para acabar a paixão, padre? Eu estou apaixonado e tal. Casa. Casou, acaba, não é? Vocês são testemunhas. Eu estou apaixonado. É só casar que passa, em instantes. Casou, acaba. Depois de 2 anos, você não está mais apaixonado. Você gosta daquela pessoa, você se decidiu por ela, mas aquela paixão, aquele fogo, o coração acelerava. Agora você fica pensando, vai chegar. O coração acelera não porque está apaixonado, mas porque está com raiva. Não é? A descarga de adrenalina, antigamente era porque, ai meu Deus do céu, eu vou encontrar com ela, como que ela está? Ela está com o cabelo enrolado, está com o cabelo liso, será que ela passou batom, não passou batom? E não interessa também, você vê o coração pulsando, porque estava apaixonado. Agora, quando chega, a adrenalina é outra, né? Meu Deus do céu, vai começar a ladainha. Vai começar a falar, por que você não guardou o sapato? Por que você não guardou a toalha? Por que você não pendurou tal coisa? Né? É assim, tudo bem. Esse é o mundo real, não é? Matrimônio para quem é casado, não é isso aí? Então, vamos pedir a Deus que nos ajude a ver essa instituição sagrada, santa, que é o matrimônio, com a beleza que ela comporta. Mas vamos nos livrar de toda ilusão. Às vezes a gente
passa por dificuldades, mas entenda, está faltando maturidade para mim. Eu preciso crescer, o outro também precisa crescer. E o crescimento, gente, não é de uma hora para outra, leva tempo. Às vezes vocês vão começar com o primeiro ano de casamento, lá nos 25 anos, nossa, chegamos à maturidade hoje. Entre trancos e barrancos, nós chegamos aqui. Que Deus nos conceda a graça e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos